Restaurar sua coroa implica em não permitir que você se sinta pior do que no início deste ano. Eu tenho passado por um período de intensos conflitos, não apenas em uma área, mas em várias. Estou falando de batalhas mentais, desafios nas relações e obstáculos na minha carreira, bem como questões relacionadas à saúde. Diferentes aspectos da minha vida têm enfrentado ataques em diferentes momentos, como se o inimigo estivesse lançando batalhas, lutas e distrações incessantemente. Era um ciclo repetitivo de desafios. Cheguei ao ponto em que estava exausto de me sentir impotente perante esses obstáculos. Foi quando, guiado pelo Espírito, comecei a escrever os nomes que descrevem o Senhor. À medida que escrevia cada nome que representava Deus Todo-Poderoso, comecei a perceber que tudo o que Ele é está em seu nome. Foi então que me lembrei de Deus dizendo a Moisés: "Eu sou o que sou", instruindo-o a dizer ao povo que "Eu sou" o enviara. O Espírito Santo me revelou que, se eu colocasse apenas o nome de Deus no centro do meu coração e o estabelecesse no trono da minha mente, as coisas começariam a mudar. Foi quando os avanços começaram a acontecer, quando a mudança tomou lugar. Comecei a proclamar: "Jesus, Tu és meu advogado. Jesus, Tu és a pedra angular. Jesus, Tu és o grande sumo sacerdote. Jesus, Tu és o santo, o leão da tribo de Judá. Jesus, Tu és o alfa e o ômega, o autor e o consumador. Tu és todo-poderoso, ó Pai eterno." Cada problema que eu enfrentava tinha um nome em Deus. Se Deus tivesse um nome para isso, Ele era o Redentor, o Libertador, o Protetor, o Provedor, o Pão da Vida, a fonte de água viva. Tudo estava em seu nome. Aprendi que, ao fixar o nome de Deus no centro do meu coração e mente, as soluções começaram a se manifestar. A mensagem que desejo transmitir é que você deve conhecer o seu valor. Assim como o jovem que se recusou a raspar chiclete do chão para manter sua dignidade, você deve entender o seu valor para Deus. Ele deu o seu Filho por você para que não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, conserte sua coroa e reconheça o seu valor perante Deus. Este é o seu valor. Deus conhece o número de fios de cabelo em sua cabeça. Diante disso, saiba que você é inestimável para Ele. Portanto, eu lhe digo: restaure sua coroa, ó Rei e Rainha, e compreenda o que Deus declara a seu respeito. Ele diz que você é mais do que um vencedor, o que significa que, independentemente das dificuldades e desafios, você vive em um estado constante de vitória. Somos mais do que vencedores por meio de Cristo, que nos amou. Permita que essa palavra penetre profundamente em sua alma. Abra o seu coração e espírito e receba-a plenamente. Você é mais do que suficiente, bom o suficiente, belo o suficiente e inteligente o suficiente. Não houve erros na sua formação. Deus não comete erros. Escute-me quando digo: Deus pode determinar o seu valor e Ele considerou você digno o suficiente para enviar seu Filho para morrer pelos seus pecados. Restaure a sua coroa. Um filósofo dinamarquês compartilhou uma história sobre ladrões que invadiram uma joalheria e, em vez de roubar, trocaram as etiquetas de preço das joias. O que era valioso se tornou barato e o que era barato se tornou valioso. Tudo ficou confuso. Isso nos lembra que vivemos em um mundo onde outros tentam constantemente determinar o valor das coisas. No entanto, quando se trata da sua vida, não permita que outros definam o seu valor. Seu valor não é determinado pelo seu trabalho, sua riqueza ou suas ações passadas. Seu valor é estabelecido por Deus. Mesmo que você tenha passado por desafios,
Deus ainda o valoriza. Ele o ama incondicionalmente, perdoa seus erros e não o abandona. Ele o coroa com glória e honra, pois você foi criado à sua imagem. Como diz Salmo 139, você foi temerosa e maravilhosamente feito. Não falta nada em você. Não há defeitos. Deus determinou o seu valor, e ele o considerou digno a ponto de enviar seu filho para pagar o preço por você. Portanto, restaure sua coroa e abrace a segurança que a palavra de Deus oferece. Conheça o seu valor. Muitos de nós precisamos começar a viver como alguém que entende o quanto é valorizado por Deus. Restaure sua coroa significa mudar sua perspectiva. Corrija sua perspectiva. Se você já mediu sua autoestima de alguma forma, saiba que sua autoestima pode ser abalada quando as circunstâncias mudam. Se perder o emprego, enfrentar decepções ou experienciar mudanças em sua aparência física, sua autoestima pode ser afetada. Quando estava em um momento difícil, fui encorajado a levar minhas inseguranças a Deus. Comecei a buscar a palavra de Deus e lentamente Ele começou a restaurar minha mentalidade em relação ao meu valor. Quanto mais compreendemos o amor de Deus por nós, mais começamos a amar a nós mesmos. Devemos saber que Deus nos valoriza a ponto de enviar seu Filho para nos salvar. Somos importantes para Ele, e nossos erros e fracassos não mudam isso. Muitos de nós sentem a dor de decepções, rejeições e comparações com os outros. No entanto, não devemos nos comparar com os outros, pois isso não é viver pela fé. Devemos lembrar que somos um povo escolhido, uma nação santa, propriedade especial de Deus, para proclamarmos seus louvores. Devemos reconhecer nossa identidade em Deus e viver de acordo com ela. Portanto, restaure sua coroa, pois Deus, o Criador de tudo, o formou à sua própria imagem. Você é sua criação, e isso é motivo suficiente para valorizar a si mesmo. Apegue-se à verdade de que Deus o considera inestimável e nada pode mudar isso. Restaure sua coroa e abrace o seu valor em Deus.